Olá a todos vocês que acompanham o meu trabalho, sejam alunos, ex-alunos, ex-colegas, professores e assim por diante. Sou o professor Jair de História e essa semana eu estou deixando o Estado. Eu pedi exoneração do meu cargo de professor do Estado de São Paulo. Para quem não sabe direito o que significa pedir demissão, certo? Dia 1º de julho, completei 31 anos de professor na rede estadual e não dá mais. Não dá mais, eu deixei a escola agora, deixei essa semana e vou ficar apenas na prefeitura, né? 31 anos de história na rede estadual. Conheci muita gente legal, conheci algumas pessoas não tão legais, mas sempre gostei de dar aula, gostei do contato que tinha com o pessoal, gostei de ter feito parte da história de muita gente. Lamento quem não tenha entendido exatamente meus objetivos em aula, ou quando eu cobrava, quando eu pegava no pé e assim por diante. Tudo bem, faz parte. Primeiro, assim, eu comecei a dar aula no René Moavad. Peguei umas aulas de geografia em 1995, na metade do ano em diante, né? E fiquei lá 6 meses. Depois acabei indo para o Carlos Aires, ali no início da caminho ali para o Grajaú, né? Da Belmira Marim. Fiquei lá por 2 anos, aí foi a época que eu prestei. Depois disso, eu fui lá para o Vicente Leporassi, lá no Jardim das Flores, né? Do outro lado ali, da Guarapiranga. Fiquei 2 anos por lá também. Cheguei a pegar 2 semanas de Paulo Otávio, ali na região também, não fiquei. Aí veio o concurso, eu passei no concurso e me efetivei no José Vieira de Moraes, aqui no Rio Bonito, Interlagos. Porque era perto de casa, porque eu tinha estudado lá, tinha meus colegas professores e por lá eu fiquei cerca de 20 anos aproximadamente, né? Acho que um pouquinho mais. Era uma escola que funcionava, era uma escola que era considerada ali uma escola de uma escola muito tradicional, o pessoal dizia, né? Muito conservadora, porque retinha aluno, tinha regra, tinha norma, tinha uniforme, os alunos não podiam fazer o que bem entendiam, tal. A gente reprovava mesmo os alunos que não tinham nota e assim por diante, né? E aí sempre éramos acusados de ser uma escola excludente, né? E por essa razão elitista, qualquer coisa assim. Mas o fato é que sempre funcionou. E eu fiquei ali, pegava à noite, né, turma da noite, só um ano que eu peguei o período da manhã. À noite eu pegava primeiros anos, em geral primeiros anos eram meio complicados. Segundos e terceiros anos já era bem mais tranquilo de trabalhar. Tinha turma que parecia que você estava na faculdade, né? Porque o pessoal realmente interessado. Quem não estava interessado dormia e não atrapalhava a aula, e eu, de alguma maneira, meio que acostumei com o Vieira dessa forma. O Vieira foi mudando ao longo dos anos, os professores antigos foram pedindo aposentadoria, foram saindo e tal. Eu que era o moleque da turma lá de professores, fui ficando cada vez mais veterano na escola, os mais antigos saindo e tal, e eu virei uma espécie de uma referência lá dos professores mais antigos, né? E infelizmente a gente tem um problema sério na educação, que assim, os melhores não vão para a educação, né? Tirando algumas exceções, tem um pessoal muito bom ainda na educação, né? Vários, né? Mas tem muita gente que foi para a educação porque não tinha outra área para ir, né? E tem sérias deficiências de formação e tudo. São boas pessoas muitas vezes, só que tem dificuldades de formação ali que comprometem o desempenho. E lá no Vieira aconteceu algo parecido, né? O pessoal mais velho ia saindo, ia chegando uma galera que não segurava a onda, né? Então deixava o aluno fazer o que queria e deixava a escola meio largada, achava que o pessoal, tinha muita gente que ia para o Vieira achando que o Vieira era bom por causa da clientela, ou sei lá,
a água que o pessoal bebia, o ar que respirava no Vieira funcionava como uma forma de transformar um aluno num bom aluno, e não é verdade. Na verdade, isso daí era fruto do trabalho de todo mundo, né, de ser chato mesmo, ser um professor chato, etc. Aí o Vieira foi mudando e tal, mas de qualquer maneira virou escola de período integral. Eu não conseguia casar os horários, né? Entrou uma diretora lá que ela fez questão de tirar todos os professores mais antigos ali, ela queria fazer a escola dela. Que eu achei um grande erro, porque no fim das contas o Vieira era uma escola que tinha nome, José Vieira sempre estava brigando ali com o Salote, como as melhores escolas da região sul ali, da Sul 3, né, região de Interlagos ali, e assim, era para manter o que funcionava, né, e corrigir uma outra coisa que não estava dando certo, mas não, ela quis fazer a escola dela. Ela, toda militante, PSOL, etc., ela começou a ir por esse caminho, o pessoal foi embora, tal, os mais antigos foram embora, a escola virou escola de período integral, né, uma decisão um tanto quanto discutível, uma eleição um tanto quanto discutível ali, porque eu participei da eleição, eu sei o que rolou, mas tudo bem, segue, né? Era uma tendência, é uma tendência geral. E aí, por virar uma escola de período integral, eu acabei tendo que sair, porque eu trabalhava na prefeitura também, acumulava, né, na escola da prefeitura, e fui para o Salote. Salote fiquei um ano, depois tive que sair, porque lá também virou período integral e não batia os horários, eu fui para o Heitor Villa-Lobos. E aí foi um grande choque de realidade. O Heitor Villa-Lobos era uma escola muito difícil, muito complicada. Peguei sextos e nonos anos e a molecada já, um grupo já bem desencaminhado de alunos, sabe? A equipe gestora ali, diretora, né, meio complicado, a escola meio largada do ponto de vista disciplinar e muito difícil. Foi um baque para mim. Na época eu descobri diabetes, eu fiquei mal, né, a glicemia subiu, segundo minha endócrina, algum trauma, algum choque aconteceu e eu atribuo isso à escola, né, muito complicada. Eu fiquei 2 anos afastado, fiquei só na prefeitura e me afastei do estado. Depois voltei o ano passado, fiquei 6 meses ali no Santo Dias, né? Gostei da equipe, gostei da escola, né? Vi algumas coisinhas ali nos alunos e tal, mas ok. E esse ano eu peguei Heitor Villa-Lobos, né? Que eu voltei para o Heitor Villa-Lobos, ali no Parque das Árvores, já com uma nova direção, já com uma preocupação um pouco maior, uma equipe, gostei da equipe gestora e tal, mas ainda, né, com alguns problemas que mais adiante eu comento, só que por mais que eu seja antigo na rede, né, que eu seja talvez um dos professores mais antigos aí de história na Sul 3, eu não consegui ser o primeiro a escolher, peguei 8 aulas apenas, aí tive que complementar mais algumas, complementei, acabei pegando 10 aulas no Herbert Baldos, ali no Jardim São Bernardo, gostei da equipe, gostei das turmas também, né, um outro caso ali, meio de aluno meio chatinho e tal, mas no geral, assim, gostei das turmas. E peguei uma turma no Roberto Mangi, lá no Jardim Noronha, um terceiro ano. Terrível, terrível, não conseguia dar aula. E aí, assim, esses 6 meses foram bem difíceis, né? Eu fiquei em 4 escolas esses 6 meses. Bem difícil a situação. A glicemia voltou a subir, eu comecei a questionar se valia realmente a pena todo esse esforço para manter esse vínculo com o Estado e cheguei à conclusão que não valia a pena, minha saúde, meu tempo, desgaste, sabe? Eu notei que, assim, os alunos ali precisavam mais de mim do que eu precisava deles e eles não estavam valorizando isso, então achei melhor deixá-los serem felizes, né? E aí queria tocar num assunto que tem a ver com a motivação que me fez parar, né, no estado.
apesar de 31 anos de carreira. Quando eu era criança, nos anos 80 ali, que eu estudava, sempre tinha um aluno aqui, aluno ali, bagunceiro e tal, mas assim, havia uma exigência grande ali em cima dos alunos, a gente tinha uma cobrança grande com relação a respeito em sala de aula, na escola e tal, e havia punição realmente, né? O aluno bagunceiro ali, ele podia levar uma advertência, uma suspensão, e em casos graves, ele era convidado a se retirar, ele era expulso da escola. Então nós, alunos, a gente tinha essa preocupação, opa, a gente não pode bagunçar, não pode causar muito, porque senão a gente vai ser expulso da escola. Ou tomar uma advertência, né, que era uma coisa muito grave. Então isso de alguma maneira botava freio na molecada, né? Então a gente cresceu dessa maneira. Quando eu saí, então, aí nos anos 90, eu estava estudando, faculdade, tudo, né? E aí depois eu fui dar aula, final dos anos 90. Já notei uma certa diferença, né? E aí, assim, a escola foi mudando, a sociedade foi mudando. Eu acho que quando a gente saiu do regime militar, muita gente veio com essa história assim, não, olha, vamos sair do autoritarismo, né? Vamos, liberdade, liberdade. Aí isso casa com o predomínio marxista nas escolas, né? A educação paulo freireana, Foucaultiana, essa coisa da escola, a escola não pode ser uma prisão, a escola não pode ser uma reprodução do controle social, sabe? Essas coisas de Foucault, que a gente, tudo que é curso, estuda Foucault na faculdade, justamente para isso, né? Para questionar, porque a escola enquanto prisão, ou qualquer coisa assim, né? Como reprodução do sistema de controle social sobre o indivíduo, etc. Tal. E aí ensinaram para a gente na faculdade que a gente tem que se libertar desse sistema opressor da escola e dar liberdade para os alunos ou qualquer coisa que o valha. Ao mesmo tempo, a gente tem ali o Paulo Freire, né, com toda aquela história, né, de quebrar a hierarquia da sala de aula, né, o fim da educação bancária, né, que o aluno fica ali só recebendo conhecimento e o professor só transmitindo conhecimento. Então, aquela ideia de que professor e aluno tem que estar no mesmo nível, no mesmo patamar e tal. Eu sei, os adeptos do Paulo Freire, do Deus Paulo Freire, vão dizer, não é bem isso que ele dizia. Era isso mesmo, sabe? Essa coisa de você quebrar a hierarquia, o professor não é mais o dono do saber, etc. Tal, né? Então você estuda, se dedica para você ser apenas um facilitador, não é verdade? E o aluno, ele vai ter a liberdade de decidir o que ele quer, essas coisas assim, tá? E o resultado de tudo isso é que a escola foi se tornando um ambiente cada vez mais difícil de trabalhar, né? Principalmente com relação à questão da indisciplina, né? A molecada apronta e nada acontece. Eu comentei que quando eu era estudante a gente tinha toda uma preocupação, poxa, não posso ter nota vermelha, senão eu posso ficar reprovado. Por uma matéria, por um ponto, eu posso ficar reprovado, e ficava, né? Hoje em dia a molecada não tá nem aí, faz quando dá, não faz, e sabe, não quer saber, e sabe que não vai ter consequência para a atitude dele e tal, e o resultado é que a escola está cada dia mais difícil, né? A indisciplina cada vez pior, os alunos, eles gritam. Eu sei que aí tem um componente cultural também, né? As famílias, né? Muitos alunos vêm de famílias que passaram por isso, né? Então, assim, tiveram pais ou avós que eram mais rigorosos, assim, e pensam, não, eu sou moderninho, eu quero deixar meu filho com a liberdade que eu não tive, sabe? Muitas famílias vêm com essa história. E o resultado é que, assim, é muito difícil você lidar hoje com a educação, né? A molecada grita, são poucos ali que realmente estão interessados, e aí existe uma cobrança que você, professor, tem que fazer com que o aluno se sinta interessado, porque você tem que dar uma aula dinâmica disso, daquilo e tal. E toda essa galera que tem esse discurso esquece que
Você aprende, seja criança ou adulto, você aprende se você quiser, se você estiver interessado, se você tiver... mas a pessoa pode plantar bananeira e fazer o que for ali, dar uma aula maravilhosa. Ok, se o aluno não quiser, ele não vai aprender, ele não vai querer, ele vai bloquear. E assim, é uma tendência natural, nós seres humanos, a gente quer o mínimo esforço, não é a questão de ser preguiçoso ou ser ruim, é porque é da natureza, né? E a gente se adequa a isso. Então a escola está cada dia mais difícil. A gente vê assim, entra governo, sai governo, e aí vem sempre aquela discussão, porque agora vai ser plataformas, vai ser notebook, vai ser livro com temas transversais, né? Porque agora a gente vai fazer um novo ensino médio, o aluno escolhe a disciplina, não, agora vai ser diferente, o aluno isso e aquilo. E assim, eles não mexem no básico, que o básico é o quê? O respeito e a disciplina na sala de aula, ponto final. Você pode ter uma aula fantástica e os alunos aprenderem muito com giz e apagador e lousa, né? O professor Luiz Rodante, de Geografia, muitos anos atrás, trabalhou comigo, ele dizia isso, né? Você pode dar uma excelente aula com lousa, giz e apagador. Exatamente, né? Então, cada governo que entra, aí você pensa, não, vou sair da esquerda, vou votar no candidato da direita, aí está aí o Tarcísio, plataformas disso, plataformas daquilo e tal, e não se mexe no básico, que qual é o básico? O aluno está causando, ele não está querendo aprender, ele está atrapalhando toda a sala, e o que acontece com ele? Nada, ele continua ali na sala de aula, causando, atrapalhando, irritando e incomodando o professor, irritando e incomodando os colegas, e aí o colega que poderia produzir mais, que está ali mediano, ele só precisa do empurrão para melhorar, ele poderia render mais, ele não rende, porque ele está travado ali, porque o outro atrapalha a aula e nada acontece com ele, sabe? Advertência, a escola não pode fazer nada, porque aí, não, mas e o direito? Você está tirando o direito do aluno de aprender, o direito de estar na escola, beleza, enquanto isso ele está tirando o direito de todos os outros, né? Nem vou citar a questão da inclusão, que vira depósito, né, de crianças em sala de aula, mas o que eu vejo é o seguinte, todo mundo sabe o foco, os professores em geral, eles sabem, né, o que eles gostariam de fazer. Se chegasse assim, ó, na orelha, fala assim, fala para mim assim baixinho, o que você gostaria de fazer na sala de aula? Eu queria tirar o Zezinho, o Luizinho e o Huguinho daqui e tal, não sei o que, e fazer uma aula assim, assim, assim. Pois é, todo mundo sabe o que é para fazer, mas ninguém faz porque, porque não pode, porque não podemos ser excludentes. E aí os professores militantes, assim, eles falam, não, que absurdo, não pode, tem que incluir, tem que fazer uma dinâmica, tem que dar um salário digno, tem que dar isso, tem que dar aquilo. Não. A escola hoje é um local de indisciplina tremendo, é uma escola que não funciona, não vai funcionar, deixa professores doentes, tem muita gente que faz estágio lá, que é novato assim, que tem um choque de realidade e depois desiste da docência. Aí você acaba tendo na docência pessoas que não têm essa preocupação de ser um intelectual na área da educação, não tem essa preocupação de formação. São pessoas que já vêm de uma formação deficitária e aí vêm para a educação. Então, não adianta, né? E eu cheguei no estágio que estava muito difícil para mim lidar com tudo isso. Não sei se eu me acostumei mal com Vieira, justamente por Vieira ser uma escola boa, que funcionava. E aí eu pegar escolas que, como a turma que eu tinha de terceiro ano, que eu tinha que lidar com um aluno que não largava o celular, mesmo que eu pedisse, e que eu tinha que falar com eles e nada acontecia, e eles falavam alto, eles gritavam um com o outro, e eu não podia falar nada porque um estava desencaminhado ali, o outro tinha alguns outros problemas, né? O outro tinha outra situação, que tinha que sair da sala toda hora e tal, e aí você se vê na seguinte situação, eu vou brigar com essas pessoas, os moleques maiores que eu, sabe? E não dá. A escola não funciona, a escola faliu, né? O sistema educacional faliu.
no estado principalmente, ensino fundamental, ensino médio, de uma forma geral, a rede pública faliu. Eu acho que precisa de um choque realmente para que a coisa mude. Não vai ser comigo, porque eu tô fora, tô saindo. Eu acho que é necessário botar um freio de arrumação. Eu sempre uso como exemplo escolas de idiomas, né? Então você entra numa turma de acordo com o seu nível de proficiência. Se você é um iniciante, não importa a sua idade, se você tem 80, 50 ou 20 anos, você está numa turma de iniciantes. Se você está avançado, não importa se você tem 30 anos ou 14 anos, você está naquela turma do avançado. É uma questão meio óbvia, meio lógica, né? E na escola não funciona assim, você bota todo mundo de acordo com a faixa etária. Então você tem lá um segundo ano do ensino médio, o que tem em comum ali? Todos têm a mesma idade aproximadamente, mas aí você tem um muito avançado que ele quer aprender, mas ele não consegue porque não tem aula, né? E você tem um outro ali que não aprende nada porque ele teve uma defasagem lá no passado que não foi sanada, ele precisaria de ajuda, mas essa ajuda não chega, e aí ele vai para a indisciplina. E você tem o outro ali que ele só quer ir para vender os produtos dele, né, para os colegas e tal. E assim, e a coisa não funciona. E não adianta plataforma disso, e livro daquilo, e tecnologia disso, daquilo, não adianta. Sem futuro. É uma pena, 31 anos, né? Eu acho que eu tenho alguns vícios, né, na docência, né? Muitos alunos diziam que a minha aula era sonolenta, meu tom de voz dava sono, etc. Que eu falava demais, que tinha aula expositiva demais. Outros falavam que não, que preferiam assim, que gostavam porque eu explicava bem, porque eu ligava passado com presente, relacionava as coisas e trazia imagens e mapa e fotos e etc. E muita gente gostava. Assim, não dá para agradar todo mundo, né? Mas assim, eu reconheço. Tive uma série de defeitos aí ao longo dessa minha trajetória no estado, mas eu acho que eu era uma pessoa que tinha uma boa formação. Tenho, né? Uma boa formação. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa interessada, né? Em procurar fazer tudo direitinho, trabalhar direitinho, ensinar direitinho, qualquer coisa assim. E assim, o Estado está perdendo um bom profissional, porque eu não consigo mais lidar com certos níveis de indisciplina e de tudo largado, tudo solto e dane-se. E se você dá nota ou não dá nota, dá na mesma. E o aluno hoje ele ganha dinheiro para estar na escola, mas ele está pouco se lixando se ele está aprendendo ou não, sabe? Ele ganha tudo, ele ganha caderno, ele ganha uniforme, ele ganha de tudo. E o que eu mais vejo é aluno desperdiçando essas coisas. Tudo é dado, tudo é fácil, tá tudo tranquilo. Ninguém pode cobrar, ninguém pode exigir, ninguém é tudo dado, né? O aluno não precisa se esforçar para nada. São heróis aqueles alunos que são bons alunos, que conseguem tirar nota e se destacar. Eles são heróis porque eles, além da capacidade interna ali, eles lutam até inconscientemente contra todo esse caos que querem puxar o pé deles e quer empurrá-los para baixo, né? Eles são heróis, né? Em suma, é isso. Eu continuo na prefeitura, né? O estado sair. Desejo aí sorte para os próximos colegas. Espero que no futuro a escola melhore. Eu, conforme eu disse no começo do vídeo, né? Fiz muitas amizades, gostei de muita coisa aí nesse período de aula. Conheci muita gente boa, fiz amizades que eu carrego até hoje, né, com muitos alunos, e de vez em quando encontro com alguns aqui na rua, em algum outro lugar, e muitos me olham e não querem falar comigo, né, porque talvez a relação não foi tão boa, mas tem alguns que me procuram, me cumprimentam e tal. Isso é bem gratificante, eu gosto bastante, né?
que eu tenho consciência que eu fiz diferença na vida de muita gente. E é isso, vida que segue. Tô por aqui, tá bom? Um abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau.